Quando ficou rico, me deixou sem olhar para trás. Hoje, vive sozinho e se arrepende amargamente. Meu nome é Ana Paula. Tenho 36 anos e moro em Feira de Santana, na Bahia. Se você me visse hoje, talvez não acreditasse no que passei. Mas cada cicatriz tem sua história. E a minha começa num dia comum de terça-feira, quando o chão que eu pisava virou areia movediça. Eu trabalhava como atendente numa lanchonete perto da rodoviária. O cheiro de óleo quente grudava na minha pele, no meu cabelo, na minha roupa. Não importava quantas vezes eu tomasse banho, ele estava lá, me lembrando de onde eu vinha e do quanto eu precisava daquele emprego. As gorjetas eram magras. O salário mal cobria o aluguel do quartinho que eu dividia com uma colega, mas era o que eu tinha. Era tudo que eu tinha. Foi ali, entre pedidos de misto quente e suco de laranja, que conheci o Antônio. Ele entrou com aquele jeito simples, capacete debaixo do braço, uniforme de mototaxista meio desbotado. Pediu um café e um pão com manteiga. Quando fui servir, nossos olhos se encontraram, e ele sorriu. Um sorriso sincero, daqueles que você sente que vem de dentro. Você trabalha aqui todo dia? Ele perguntou, meio sem jeito. Todo dia, respondi, tentando não parecer muito interessada, mas meu coração já tinha acelerado. Antônio voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Sempre no mesmo horário, sempre com aquele sorriso que me desarrumava por dentro. Começamos a conversar mais, a trocar números, a dividir sonhos pequenos e planos gigantes. Ele falava com brilho nos olhos sobre ter uma moto própria, quem sabe uma casa, uma vida melhor. E eu sonhava em ter alguém ao meu lado que me enxergasse como algo mais do que apenas uma atendente de lanchonete. Ficamos juntos. E foi bom, foi real. A gente dividia cada conta, cada perrengue, cada vitória minúscula. Quando minha geladeira quebrou, ele ajudou a consertar. Quando a moto dele deu problema, eu dei meu dinheiro do lanche da semana para ele colocar gasolina. Éramos um time, ou pelo menos, eu acreditava nisso. Quando a gente vencer, vai ser junto, ele dizia, segurando minha mão enquanto caminhávamos pelas ruas de Feira de Santana à noite. Eu não largo você por nada nesse mundo, Ana. Nada. E eu acreditava. Deus, como eu acreditava. Mas a vida tem um jeito cruel de virar a mesa quando a gente menos espera. Antônio conseguiu um emprego fixo numa transportadora grande da cidade. No começo, eu fiquei feliz por ele. Finalmente, estabilidade. Finalmente, um salário que dava para sonhar um pouco mais alto. Ele largou os bicos de mototaxista, comprou roupas novas, começou a frequentar lugares diferentes. E eu continuava na lanchonete, com o mesmo cheiro de óleo, as mesmas gorjetas magras, o mesmo quartinho apertado. Aos poucos, percebi que ele começou a chegar mais tarde. As mensagens foram ficando mais curtas, os olhares mais distantes. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que era só cansaço do trabalho. Eu queria acreditar, mas algo dentro de mim gritava que estava perdendo ele. E então veio aquela noite. Ele chegou no meu quartinho com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Fria, calculista, como se estivesse prestes a fazer algo que já tinha ensaiado várias vezes na cabeça. A gente precisa conversar, ele disse, sem nem se sentar. Meu coração despencou. Conversar sobre o quê? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas já sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Ele suspirou, como se estivesse fazendo um favor enorme ao ser honesto. Ana, você é uma boa pessoa. Sempre foi. Mas eu mudei. Minha vida mudou. Agora que eu ganho bem, que tenho um cargo melhor, eu quero uma vida diferente. E você não faz mais parte dela. Cada palavra foi uma facada. Eu tentei falar, tentei perguntar o que eu tinha feito de errado, mas minha voz não saía. Ele continuou. Não é nada pessoal. É só que a gente quer coisas diferentes agora. Coisas diferentes? Consegui murmurar, as lágrimas já escorrendo. Antônio, eu estive com você quando você não tinha nada. Quando você... E eu sou grato por isso. Ele me cortou, com uma frieza que me gelou. Mas gratidão não é amor, Ana. Eu preciso seguir em frente. E foi embora, sem olhar para trás. Sem um abraço, sem um pedido de desculpas. Apenas... foi. Fiquei ali, parada no meio daquele quartinho minúsculo, sentindo o mundo desabar ao meu redor. Chorei até não ter mais lágrimas, até sentir meu peito arder e minha cabeça latejar. Mas no fundo daquela dor, algo começou a crescer. Uma raiva.
Uma determinação. Ele ia se arrepender. Eu faria questão disso. Os primeiros dias depois que Antônio me deixou foram os mais difíceis da minha vida. Eu acordava e, por alguns segundos abençoados, esquecia o que tinha acontecido. Então a realidade me atingia como um soco no estômago e eu precisava me arrastar da cama para ir trabalhar. Na lanchonete, eu sorria mecanicamente para os clientes, anotava pedidos, limpava mesas. Mas por dentro estava vazia. Minha colega de quarto, a Jéssica, tentava me animar. Me levava para caminhar na feira aos sábados. Me fazia assistir novela com ela à noite. Mas nada preenchia aquele buraco que Antônio tinha deixado. O pior era quando eu via casais nas ruas, principalmente quando passavam de moto, a garupa abraçada no motorista, sorrindo. Meu peito apertava, e eu tinha que desviar o olhar. Uma noite, 2 semanas depois do término, eu estava deitada olhando para o teto rachado do quarto, quando algo dentro de mim se quebrou de vez. Comecei a chorar, mas não era mais aquele choro desesperado dos primeiros dias. Era um choro de raiva, de revolta. Ele não vai me destruir, sussurrei para mim mesma, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu não vou deixar. Naquela noite, fiz uma promessa que gravei no fundo da minha alma. Eu ia me reerguer, ia provar para mim mesma, e para ele, que eu valia muito mais do que ele jamais conseguiu enxergar. Mas falar é fácil, fazer é outra história. O salário da lanchonete mal pagava minhas despesas básicas. Eu precisava de mais. Comecei a aceitar trabalhos extras. Virei manicure nos finais de semana, atendendo num salão pequeno de bairro. Dona Célia, a proprietária, era uma mulher negra de uns 50 anos, cheia de histórias e sabedoria. Menina, eu te vejo com essa cara triste todo dia. Ela disse um sábado à tarde, enquanto eu terminava de fazer as unhas de uma cliente. Homem? Engoli seco e assenti com a cabeça. Foi embora quando conseguiu um emprego melhor. Admiti, sentindo a vergonha queimar meu rosto. Dona Célia deu um suspiro longo e me olhou com aqueles olhos que pareciam ver através da gente. Sabe o que eu aprendi na vida, Ana Paula? Que quando um homem te deixa porque acha que merece coisa melhor, ele tá na verdade mostrando que nunca mereceu você. O problema nunca foi seu tamanho, seu trabalho ou sua conta bancária. O problema foi o caráter dele. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Aos poucos, comecei a entender que ela tinha razão. Eu estava me culpando por algo que nunca foi minha responsabilidade. Antônio não me deixou porque eu não era boa o suficiente. Ele me deixou porque era covarde demais para valorizar o que tinha. Essa percepção me deu forças para continuar. Arrumei outro bico. Vender coxinhas na porta da faculdade particular da cidade. Acordava às 5 da manhã para fritar, empacotar, e às 7 já estava lá, com minha caixa térmica, oferecendo salgados para estudantes com pressa. Coxinha quentinha, R$2! Eu gritava sem vergonha, sem medo de julgamentos. Alguns dias eram bons. Outros, eu voltava para casa com metade da mercadoria. Mas eu não desistia. Cada real que entrava representava um passo a mais, longe daquela dor. Um tijolo a mais na construção da minha nova vida. Foi numa dessas manhãs que conheci a Patrícia. Ela era estudante de administração. Sempre comprava 2 coxinhas e um suco. A gente começou a conversar, e ela percebeu que eu tinha jeito para vendas. Ana, você já pensou em trabalhar com a internet? Ela perguntou num dia, mordendo a coxinha. Tipo, vender produtos online? Tem muito curso gratuito por aí. Você tem talento, só precisa de direção. Eu ri, meio sem acreditar. Patrícia, eu mal sei mexer direito no WhatsApp. Imagina vender coisa na internet. Eu posso te ajudar. Ela insistiu, com aquele entusiasmo contagiante. Tem um curso de gestão de vendas e redes sociais que o Sebrae está oferecendo de graça. Eu vou me inscrever. Vem comigo. Pensei naquela conversa a noite inteira. Será que eu conseguiria? Será que fazia sentido tentar algo tão diferente? No dia seguinte, procurei Patrícia e disse que sim. As aulas começaram 2 semanas depois. Eram à noite, 3 vezes por semana, numa sala apertada do centro. Eu chegava cansada, com os pés doendo de tanto ficar em pé na lanchonete e na faculdade vendendo salgados. Mas algo dentro de mim acendeu quando o professor começou a falar sobre empreendedorismo digital, sobre como pessoas comuns estavam mudando de vida vendendo produtos pela internet.
Vocês não precisam de muito dinheiro para começar, ele dizia andando pela sala. Precisam de vontade, consistência e criatividade. Eu tinha as 3 coisas, ou pelo menos estava disposta a desenvolver. Durante o curso, aprendi sobre Instagram, Facebook, Stories, posts, engajamento. Aprendi que eu não precisava de uma loja física para ter um negócio, que eu podia começar pequena, do meu quarto, com produtos que eu mesma podia fazer. E foi aí que tive a ideia. Cosméticos artesanais e produtos naturais. Minha avó, que morava no interior, sempre fez sabonetes caseiros, óleos e cremes com ingredientes naturais. Liguei para ela, pedi as receitas e comecei a testar. Nos finais de semana, eu produzia pequenos lotes na cozinha do meu quartinho. Jéssica reclamava do cheiro, mas também virou minha primeira cliente. Ana, esse óleo de coco tá maravilhoso. Vende mais, que eu quero dar de presente para minha mãe. Criei um perfil no Instagram, A Naturais da Ana. Postei fotos dos produtos, dei dicas de cuidados com a pele, compartilhei receitas naturais. No começo, tinha uns 20 seguidores, quase todos conhecidos. Mas aos poucos, as pessoas começaram a compartilhar, a marcar amigas, a perguntar preços. A primeira venda que fiz para uma desconhecida foi mágica. R$ 15 por um sabonete de lavanda. Parece pouco, mas para mim, era a prova de que eu estava no caminho certo. Cada venda era uma vitória. Cada comentário positivo, um impulso. Eu estava construindo algo meu, algo que ninguém podia tirar de mim. E pela primeira vez desde que Antônio foi embora, eu sorri de verdade. 6 meses depois de começar o A Naturais da Ana, eu mal reconhecia minha própria vida. O que tinha começado como uma tentativa desesperada de me reerguer havia se transformado em algo real, palpável, lucrativo. Acordava às 5 da manhã, não mais para fritar coxinhas, mas para embalar pedidos. A mesinha do meu quarto virou meu centro de operações. Caixinhas personalizadas, fitas de cetim, cartõezinhos com meu logo desenhado à mão por Patrícia. Cada detalhe era pensado com carinho, porque eu sabia o que era receber algo feito com dedicação. Jéssica tinha se mudado 2 meses atrás. Conseguiu um emprego melhor em Salvador. E agora, eu tinha o quartinho só para mim. Parecia maior, mais silencioso, mas também mais meu. As prateleiras que antes guardavam apenas minhas roupas velhas, agora exibiam potes de ingredientes naturais. Manteiga de karité, óleo de argan, argila roxa, lavanda seca. O cheiro do ambiente tinha mudado completamente. Não era mais mofo e umidade. Era essência de ervas, flores e possibilidades. Minha rotina na lanchonete continuava, mas agora eu tinha um objetivo claro: juntar dinheiro suficiente para sair de lá e me dedicar completamente ao meu negócio. Cada gorjeta ia direto para a poupança. Cada venda online era reinvestida em mais produtos, mais ingredientes, mais qualidade. Dona Célia percebeu a mudança em mim. Você tá diferente, menina, ela disse num sábado, enquanto eu arrumava meus potes de esmalte no salão. Parece que voltou a brilhar. Sorri, sentindo o calor subir pelo peito. Eu tô construindo algo, Dona Célia. Algo que é só meu. Ela assentiu com aquele olhar sábio. E esse tal de Antônio? Já deu as caras? Fazia meses que eu não pensava nele. Ou melhor, quando pensava, não era mais com dor. Era com indiferença. Como se ele fosse apenas um capítulo ruim de um livro que eu tinha decidido reescrever. Não, e nem quero que dê, respondi sincera. As vendas do A Naturais da Ana cresceram exponentially. O que começou como uns 20 seguidores agora passava de 1.500. Eu postava todos os dias. Dicas de skincare natural, bastidores da produção, depoimentos de clientes satisfeitas. As pessoas se conectavam com minha história. Muitas me mandavam mensagens contando suas próprias dores, seus próprios recomeços. Ana, você me inspira. Também passei por um término difícil, e suas postagens me dão força. Uma seguidora escreveu. Ler aquilo me emocionou profundamente. Eu não estava apenas vendendo sabonetes e óleos. Estava mostrando para outras mulheres que era possível renascer das cinzas. Um dia, recebi uma mensagem que mudou tudo. Era de uma jornalista da Rádio Sociedade de Feira de Santana. Olá, Ana Paula. Acompanho seu trabalho no Instagram e gostaria de te convidar para uma entrevista no nosso programa Empreendedoras da Bahia. Você topa? Li e reli a mensagem umas 10 vezes. Meu coração disparou. Uma entrevista na rádio. Eu,
que mal conseguia falar em público sem gaguejar, mas algo dentro de mim, aquela mesma força que me fez levantar da cama nos dias mais difíceis, disse: vai, você merece esse espaço. Aceitei. A entrevista foi ao vivo numa quarta-feira à tarde. Eu estava tão nervosa que minhas mãos suavam. A apresentadora, Márcia, foi extremamente gentil. Me fez perguntas sobre como comecei, quais foram os maiores desafios, o que me motivava. E quando ela perguntou: Ana Paula, o que você diria para as mulheres que estão passando por um momento difícil e acham que não vão conseguir se reerguer? Eu respirei fundo e falei do fundo do coração. Eu diria que a dor não define quem você é. O que define é a escolha que você faz depois dela. Eu poderia ter ficado parada, me lamentando, culpando a vida ou o homem que me deixou. Mas eu escolhi usar aquela dor como combustível. E hoje, olho para trás e agradeço, porque se ele não tivesse me deixado, eu nunca teria descoberto a mulher forte que eu sou. Minha voz tremeu no final, mas estava firme, verdadeira. Quando saí da rádio, meu celular não parava de vibrar. Mensagens de amigas, conhecidas, até clientes antigas da lanchonete me parabenizando. Meu Instagram explodiu. Em 2 horas, ganhei mais de 300 seguidores. Pedidos começaram a chover. Naquela noite, sentada no meu quartinho, olhando para a pilha de pedidos que eu teria que embalar, eu chorei. Mas não de tristeza, de orgulho, de gratidão, de pura e absoluta realização. 3 semanas depois da entrevista, recebi outro convite. Dessa vez, para dar uma palestra num evento de mulheres empreendedoras organizado por uma ONG local. O tema era Recomeços que Transformam. Aceitei sem pensar 2 vezes. No dia do evento, o salão estava cheio. Umas 80 mulheres de todas as idades, sentadas me olhando com expectativa. Meu coração batia descompassado, mas quando comecei a falar, foi como se todas aquelas experiências, toda aquela dor transformada em força, fluísse naturalmente. Contei minha história sem filtros. O abandono, a humilhação, as noites em claro, os bicos, o medo de não conseguir. Mas também contei sobre a decisão de não desistir, sobre cada pequena vitória, sobre a importância de acreditar em si mesma quando mais ninguém acredita. Quando terminei, o silêncio durou apenas 3 segundos antes de virar aplausos. Algumas mulheres choravam, outras sorriam. Todas pareciam ter encontrado um pedaço de suas próprias histórias na minha. Depois da palestra, enquanto conversava com algumas participantes, abri meu Instagram distraidamente. E foi então que vi uma curtida nova numa foto antiga minha. O perfil era dele, Antônio. Meu estômago gelou. Fazia mais de 1 ano que não sabia nada dele. E agora, ali estava. Uma curtida. Um sinal de que ele estava acompanhando minha vida. Curiosa e, admito, um pouco vingativa, cliquei no perfil dele. O que vi me chocou. As fotos recentes mostravam um homem completamente diferente daquele que me deixou cheio de arrogância. Ele estava com o rosto abatido, olheiras fundas, cabelo desgrenhado. As postagens eram escassas e tristes. Descobri pelos comentários que ele tinha sido demitido da transportadora 6 meses atrás, que a mulher bonita e cheia de poses com quem ele tinha aparecido nas redes logo depois de me largar tinha sumido do mapa. Ele estava sozinho. E pelos stories antigos que espiei, morava num quarto alugado, perto da rodoviária, exatamente onde tudo começou. Um sorriso amargo subiu nos meus lábios. Não era felicidade pelo sofrimento dele. Era a confirmação de algo que eu já sabia. A vida cobra. Sempre cobra. Depois de ver o perfil de Antônio, passei dias tentando tirar aquela imagem da cabeça. Não era pena que eu sentia. Longe disso. Era uma mistura estranha de satisfação e melancolia. Satisfação por ter provado para mim mesma que eu conseguiria sem ele. Melancolia porque, no fundo, parte de mim ainda lembrava do homem que ele foi antes da arrogância cegá-lo. Mas eu não podia me dar ao luxo de ficar presa ao passado. Meu negócio estava crescendo rápido demais para eu perder tempo com fantasmas. 2 semanas após a palestra, tomei a decisão mais importante da minha vida até então. Pedi demissão da lanchonete. Dona Rita, a proprietária, ficou meio chateada, mas entendeu. Você sempre foi esforçada, Ana Paula. Vai dar certo, pode ter certeza. Ela disse, me abraçando no meu último dia. Saí dali com lágrimas nos olhos, mas de emoção. Aquele lugar tinha sido meu refúgio quando eu não tinha nada. Agora eu estava pronta para voar mais alto. Com mais tempo disponível, dediquei-me completamente ao ir e naturais da Ana,
Ampliei a linha de produtos, esfoliantes corporais, manteigas hidratantes, óleos capilares, kits personalizados para presentes. Cada item era produzido com ingredientes selecionados e embalado com carinho. Patrícia, que tinha se formado em administração, veio trabalhar comigo. Ela cuidava da parte de marketing digital e gestão financeira, enquanto eu focava na produção e no atendimento. Viramos sócias e amigas inseparáveis. Ana, a gente precisa pensar em expandir, ela disse numa tarde, enquanto revisávamos os números do mês. Olha isso, vendemos mais de 400 unidades só em outubro. Se continuar assim, até o final do ano, a gente vai precisar contratar ajuda. Mal podia acreditar. 400 unidades. Eu, que começara vendendo um sabonete de lavanda por vez. Aluguei um espaço pequeno num galpão compartilhado no bairro do Tomba. Não era nada luxuoso, apenas 20 metros quadrados com pia, bancadas e prateleiras. Mas era meu primeiro passo para sair do quartinho e profissionalizar de vez. Contratei uma ajudante, Dona Marlene, uma senhora simpática que morava perto e precisava de renda extra. Ela me ajudava na produção enquanto eu administrava pedidos, fornecedores e redes sociais. Minha rotina era intensa, mas prazerosa. Acordava cedo, ia para o galpão, voltava à noite cansada, mas realizada. Aos finais de semana, participava de feiras de produtos artesanais pela cidade, onde conhecia outras empreendedoras, trocava experiências e ampliava minha clientela. Foi numa dessas feiras, num sábado ensolarado no centro de abastecimento, que aconteceu. Eu estava organizando minha barraca, exibindo os produtos em prateleiras improvisadas com caixotes de madeira pintados de branco, quando senti um olhar insistente. Levantei a cabeça e o vi. Antônio. Ele estava parado a uns 5 metros de distância, com uma sacola de compras na mão, me encarando como se estivesse vendo um fantasma. Usava uma camiseta desbotada, bermuda velha e chinelos. Os cabelos estavam mais longos e despenteados. O rosto, marcado por linhas de cansaço que não existiam quando nos conhecemos. Meu coração disparou, não de emoção romântica, mas de um nervosismo incômodo. Não estava preparada para aquilo. Ele se aproximou devagar, hesitante, como quem não sabe se será bem-vindo. Ana Paula... A voz dele saiu rouca, carregada de algo que parecia vergonha. Respirei fundo, mantendo a compostura. Antônio, respondi, neutra, continuando a arrumar os produtos sem olhar diretamente para ele. Eu não sabia que você estava aqui. Quer dizer, eu vi no Instagram que você estava empreendendo, mas não imaginei que... Ele olhou ao redor, para minha barraca organizada, para os produtos bem apresentados, para a fila pequena que já começava a se formar. Você tá bem? Muito bem. Estou, respondi, finalmente encarando-o. Seus olhos estavam diferentes. Não tinham mais aquele brilho de arrogância. Eram olhos cansados, talvez até arrependidos. Ele engoliu seco. Eu queria falar com você. Faz tempo que eu penso nisso. Uma cliente se aproximou, interrompendo a conversa. Atendia com um sorriso profissional. Embalei o pedido, agradeci. Antônio esperou, desconfortável, mexendo nos pés. Quando a cliente se afastou, ele continuou. Ana, eu errei. Errei muito. Eu fui um idiota, um ingrato, Antônio, o interrompi, minha voz firme, mas sem raiva. Eu não preciso das suas desculpas. Não agora, não depois de tanto tempo. Eu sei que não mereço, mas preciso que você saiba que me arrependo todos os dias. Perdi meu emprego, perdi tudo que conquistei e percebi tarde demais que a única coisa que realmente valia a pena era você. Suas palavras ecoaram dentro de mim, mas não da forma que ele provavelmente esperava. Não senti vitória, não senti pena, senti apenas vazio. Você não perdeu a única coisa que valia a pena, Antônio. Você perdeu a versão de mim que estava disposta a construir algo ao seu lado. Mas sabe o que eu aprendi? Que eu nunca precisei de você para ser valiosa. Eu sempre fui. Você é que não conseguiu enxergar. Ele abaixou a cabeça, os ombros caídos. Eu sei disso agora. Outra cliente se aproximou. Depois mais 2. A feira estava ficando movimentada. Antônio percebeu que eu estava ocupada. Posso te ligar? A gente pode conversar com calma? Ele perguntou, quase suplicante. Olhei para ele, para aquele homem que um dia foi tudo para mim e agora era apenas uma lembrança distante. Parte de mim queria dizer não,
fechar aquela porta de vez. Mas outra parte, a parte que ainda acreditava em encerrar ciclos da forma certa, hesitou. Antônio, eu não sei se faz sentido a gente reviver isso tudo. Eu segui em frente. Você deveria fazer o mesmo. Eu tentei, ele admitiu, com a voz embargada. Mas eu não consigo parar de pensar no que joguei fora. Suspirei, cansada daquela conversa. Então isso é sobre você, não sobre mim. Você quer aliviar sua consciência, não realmente consertar o que quebrou. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, com os olhos marejados, olhando para mim como se eu fosse a salvação que ele não merecia. Eu preciso trabalhar, disse, voltando minha atenção para os clientes que esperavam. Antônio assentiu, devagar, e começou a se afastar. Mas antes de sumir completamente entre as barracas, ele se virou uma última vez. Eu espero que você seja muito feliz, Ana. De verdade. E então, ele foi embora. Fiquei ali, cercada de clientes, produtos e possibilidades, sentindo uma pontada estranha no peito. Não era a saudade, não era arrependimento. Era o peso de perceber que algumas histórias simplesmente não têm final feliz. E tudo bem. Passaram-se 3 meses desde o encontro na feira. 3 meses em que Antônio tentou me procurar algumas vezes. Mensagens no Instagram, ligações que eu não atendi, até uma vez que ele apareceu na porta do galpão e Patrícia, sempre protetora, disse que eu não estava. Eu não estava fugindo dele. Estava apenas priorizando minha paz. O ar naturais da Ana continuava crescendo de forma surpreendente. No final do ano, já tínhamos mais de 5.000 seguidores e vendíamos para clientes de toda a Bahia, além de alguns estados do Sudeste. Contratei mais 2 ajudantes e Patrícia sugeriu que pensássemos em abrir uma loja física. Ana, a gente já tem público, já tem credibilidade. Uma loja no centro seria o próximo passo natural. Ela argumentava, mostrando planilhas e projeções. A ideia me empolgava e assustava ao mesmo tempo. Uma loja física significava investimento alto, responsabilidade maior, riscos, mas também significava solidificar tudo que eu tinha construído com tanto suor. Decidi arriscar. Encontramos um ponto comercial pequeno, mas bem localizado, na Avenida Getúlio Vargas. Era uma sala estreita com vitrine de vidro, perfeita para expor os produtos. Reformamos com o dinheiro que tínhamos guardado. Pintamos as paredes de verde menta, instalamos prateleiras de madeira clara e colocamos um letreiro luminoso na fachada. Naturais da Ana, cosméticos artesanais. No dia da inauguração, fiz questão de convidar todas as pessoas que me ajudaram nessa jornada. Dona Célia do salão, Dona Rita da lanchonete, as meninas que trabalhavam comigo, clientes fiéis, amigas. Até minha avó veio do interior, toda orgulhosa, segurando minha mão e dizendo que sempre soube que eu seria alguém na vida. Enquanto cortava a fita vermelha na entrada da loja, sob aplausos e flashes de celulares, senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, eram de gratidão, de superação, de vitória. Olhei ao redor e vi rostos sorridentes, pessoas que acreditaram em mim quando eu mal acreditava em mim mesma. E naquele momento, entendi que aquilo tudo não era só sobre provar algo para Antônio, ou para quem duvidou de mim. Era sobre provar para mim mesma que eu era capaz. A loja foi um sucesso desde o primeiro dia. Clientes entravam curiosas, experimentavam os produtos, saíam com sacolas cheias e sorrisos no rosto. Muitas me contavam suas próprias histórias de superação, e eu percebia que meu trabalho ia muito além de vender sabonetes e óleos. Eu estava inspirando mulheres a acreditarem em si mesmas. Numa tarde de sábado, 2 meses depois da inauguração, eu estava na loja reorganizando a vitrine quando a campainha da porta tocou. Levantei os olhos e senti meu coração dar um pulo. Era Antônio. Ele entrou devagar, olhando ao redor com uma expressão mista de admiração e tristeza. Usava roupas simples, mas limpas. O cabelo estava cortado. Parecia um pouco melhor do que da última vez que o vi. "Oi", ele disse, quase num sussurro. "Oi", respondi, mantendo a calma, embora meu coração estivesse acelerado. Ele caminhou até o balcão, observando os produtos expostos, as embalagens caprichadas, os depoimentos de clientes emoldurados na parede. "Isso aqui tá incrível, Ana. De verdade. Você conseguiu." "Consegui", afirmei, sem arrogância, apenas constatando um fato. Ele respirou fundo, como se estivesse juntando coragem.
Eu vim aqui não para pedir outra chance. Eu sei que não mereço. Vim para te agradecer. Franzi a testa confusa. Agradecer? Por ter me mostrado mesmo sem querer o que é caráter. Eu passei o último ano da minha vida sozinho, quebrado, pensando em todas as escolhas erradas que fiz. E a pior de todas foi ter te abandonado. Não porque você era conveniente, mas porque você era real. Você me amou de verdade, e eu joguei isso fora por pura vaidade. Suas palavras eram sinceras. Dava para ver nos olhos dele, no jeito como sua voz tremia. Eu não espero seu perdão. Só queria que você soubesse que você me ensinou uma lição que vou carregar pro resto da vida. Que o valor de uma pessoa não tá no quanto ela ganha, no cargo que ocupa ou nas aparências que sustenta. Tá no caráter, na lealdade, na capacidade de amar mesmo quando tudo tá difícil. E você sempre teve isso. Eu é que fui cego demais para enxergar. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Parte de mim queria dizer algo duro, algo que reafirmasse o quanto ele me machucou. Mas a verdade é que eu já não sentia mais raiva. Eu sentia compaixão. Antônio, eu te perdoo, disse, surpreendendo até a mim mesma. Não porque você merece, mas porque eu mereço viver sem carregar ressentimento. Você errou, isso é verdade, mas eu aprendi que guardar mágoa só me machucaria mais. Eu escolhi seguir em frente, e essa escolha me trouxe até aqui. Ele assentiu, limpando os olhos rapidamente. Você é incrível, Ana. Sempre foi. Eu só fui idiota demais para ver. E agora você vê. Então use isso para ser melhor, para tratar a próxima pessoa com o respeito que ela merece desde o início. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Vou tentar. Obrigado, Ana Paula. Por tudo. E então ele se virou e caminhou em direção à porta. Antes de sair, olhou para trás uma última vez. Eu torço por você. De coração. Eu também torço por você, Antônio. Respondi. E era verdade. Ele saiu, e a campainha tocou suavemente quando a porta se fechou. Fiquei ali, parada no meio da minha loja, cercada por tudo o que construí com minhas próprias mãos, e senti uma paz profunda se instalar no meu peito. Não era a paz de quem venceu uma batalha, era a paz de quem se libertou de uma guerra. Naquela noite, enquanto fechava a loja e caminhava pelas ruas de Feira de Santana sob o céu estrelado, pensei em tudo o que passei. A dor do abandono, as noites em claro, os bicos, os medos, as vitórias pequenas que se transformaram em grandes conquistas, e entendi que Antônio, sem saber, me deu o maior presente que alguém poderia me dar: a oportunidade de descobrir minha própria força. Hoje sei que quando um homem vira as costas para a mulher que esteve ao lado dele na pior fase, ele está cavando a própria solidão. E a vida, mais cedo ou mais tarde, sempre cobra. Mas eu também sei que a verdadeira vitória não está em ver o outro sofrer. Está em se tornar tão completa, tão plena, que a ausência dele deixa de importar. Eu sou Ana Paula, tenho 36 anos, moro em Feira de Santana, na Bahia, e hoje, finalmente, sou feliz. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.